Olá! Ora, cá estou eu mais uma vez para vos falar sobre a vida e a obra de um grande autor da literatura mundial. Eu hoje estou aqui rodeadinho de livros, parece quase que nem me veem, mas eu depois já explico porquê. Ora, o meu nome é Sebastião Barata e vou falar-vos de Jorge Amado. Nascido em 1912 e falecido em 2001, que é um dos mais famosos e traduzidos escritores brasileiros de todos os tempos e também o autor mais adaptado para o cinema, teatro e televisão. Entre os seus muitos sucessos salientam-se os romances Gabriela, Cravo e Canela e Dona Flor e seus dois maridos. Jorge Leal Amado de Faria nasceu a 10 de agosto de 1912, numa fazenda em Ferradas, no município brasileiro de Itabuna, no interior sul do estado da Bahia. Era o mais velho dos 4 filhos do coronel João Amado de Faria, um fazendeiro produtor de cacau, e de sua esposa, Eulália Leal. Muito criança, migrou para a cidade de Ilhéus, no litoral sul da Bahia, por causa de uma forte enchente do rio Cachoeira que lhes destruiu a fazenda e provocou um surto de varíola e de gripe espanhola lá na região de Itabuna. Por ter passado a maior parte da infância na sede da antiga capitania de São João dos Ilhéus, que serviu de cenário para os romances e novelas da temática do cacau, muitos atribuem o seu local de nascimento a essa cidade. Jorge Amado fez os seus estudos no Colégio António Vieira, na cidade lá de Salvador da Bahia. No ano de 1923, tinha ele, portanto, 11 anos, o seu professor, o padre Luís Gonzaga Cabral, descobriu que o menino tinha talento como escritor, ao ler uma das suas redações. A partir daí, passou a estimular o pequeno Jorge a ler clássicos da literatura mundial. 2 anos depois, o rapaz fugiu do colégio interno e foi para Sergipe, onde residia o seu avô paterno. Estudou depois no ginásio Ipiranga e, aos 14 anos, começou a participar na vida literária de Salvador, tendo sido um dos fundadores da Academia dos Rebeldes. Era um grupo de jovens que desempenhou um importante papel na renovação da literatura baiana. Os seus trabalhos eram publicados em revistas fundadas por eles mesmos. Completado o curso ginasial, Jorge Amado foi para o Rio de Janeiro, então a capital do país, para estudar na Faculdade de Direito da Universidade do Rio de Janeiro. Durante a década de 1930, a faculdade era um polo de discussões políticas e de arte, tendo ali travado os seus primeiros contactos com a ideologia comunista. Em 1931, publicou o seu primeiro livro, o romance O País do Carnaval, que eu tenho aqui e depois já vos mostro. Era o início de uma carreira literária de grande sucesso. Em 1933, Jorge Amado casou-se com Matilde Garcia Rosa e desse relacionamento nasceu a menina Lila. Foi a única filha desse casamento. Formou-se então em Direito no ano de 1935, mas nunca chegou a exercer a carreira de advogado. Aliás, ele foi para Direito só porque o pai queria muito, porque não era a sua vocação. Tornou-se jornalista e envolveu-se no comunismo, como muitos outros da sua geração. Em 1936, foi preso pela primeira vez por pertencer à Aliança Libertadora Nacional, juntamente com outros intelectuais, entre os quais o Graciliano Ramos. 2 meses depois foi solto, sem nunca ter sido sequer interrogado. Em 1937 foi instaurado o regime ditatorial do Getúlio Vargas, que ficou conhecido pelo nome do Estado Novo, que ilegalizou os partidos políticos. O Jorge Amado tinha acabado de publicar nessa altura Os Capitães da Areia e nesse romance ele retratava a vida de menores delinquentes lá da Bahia. A obra foi apreendida pela censura do Estado Novo e o autor foi novamente preso. Libertado em 1938, foi para São Paulo e daí seguiu para a Bahia e depois para Sergipe, onde residia o avô, onde ficou quase todo o ano. De volta ao Rio, foi então redator-chefe do órgão literário Dom Casmurro. Os anos seguintes foram marcados pela violência do Estado Novo, o que levou Jorge Amado a fugir da perseguição que lhe foi movida
e a viver na Argentina e no Uruguai durante os anos de 1941 e 1942. Viajou também para outros países, como a França, União Soviética, China, Mongólia, entre outros. E esteve também no Médio Oriente. No exílio, redigiu O Cavaleiro da Esperança, que relata a vida do Luís Carlos Prestes, que era um influente militante de esquerda, que viria depois a ser secretário-geral do Partido Comunista Brasileiro entre os anos de 1943 até 1980. Então, quando voltou ao Brasil, o Jorge Amado foi imediatamente preso. Entretanto, foi solto, mas mantido sob vigilância do regime. Começou a escrever para a Folha da Manhã, um jornal de São Paulo, e foi secretário do Instituto Cultural Brasil-União Soviética. Em 1943, voltou a publicar romances no Brasil após 6 anos de proibição das suas obras. No ano seguinte, em 1944, o seu casamento com Matilde acabou e depois, no ano a seguir, conheceu Zélia Gattai, que era então uma desconhecida, com a qual casou e viveu o resto da sua vida. Em 1947, nasceu no Rio de Janeiro o primeiro filho desta nova união, o João Jorge Amado. No ano de 1945, caiu o Estado Novo, tendo sido marcadas eleições para a presidência do país e também para uma Assembleia Constituinte. Nessas eleições, realizadas lá no final desse ano de 1945, foi eleito presidente o Eurico Gaspar Dutra. E o Jorge Amado foi eleito deputado federal à Constituinte pela legenda do Partido Comunista Brasileiro. Legenda, aquilo que em Portugal chamamos a bancada. Portanto, foi eleito pela bancada do Partido Comunista, pelo Círculo Eleitoral de São Paulo, o que lhe rendeu fortes pressões políticas. Como deputado, ele foi o autor da emenda constitucional que garantiu a liberdade de culto religioso. Em 1947, na sequência das reformas introduzidas então pela nova Constituição de 1946, o Partido Comunista Brasileiro foi ilegalizado pelo Tribunal Supremo Eleitoral com a alegação de que era antidemocrata e obedecia a Moscovo, não dando garantias de defender o Brasil numa possível futura guerra. Não esqueçamos que estávamos no pós-Segunda Guerra Mundial. Rapidamente foram cassados os mandatos dos deputados comunistas pelo Ministério do Interior, lá do governo do presidente Gaspar Dutra. Com a volta do PCP à ilegalidade, o Jorge Amado, a esposa e o filho, foram viver para a França. Quando a filha do primeiro casamento, tanto do autor, faleceu precocemente com 14 anos de idade no ano de 1949, ele não pôde vir ao funeral da filha. No ano seguinte, Jorge Amado foi expulso da França por ser comunista. É que estávamos no início da Guerra Fria. Então, o Jorge Amado e a Zélia Gattai mudaram-se para Praga, onde viveram 2 anos e nasceu a sua segunda filha, a Paloma Jorge Amado. Durante o exílio da Checoslováquia, que pertencia à União Soviética na altura, o escritor foi vigiado tanto pela CIA americana como pelos serviços secretos soviéticos. A família voltou ao Brasil em 1952, ficando então a viver no Rio de Janeiro. Durante o período do macartismo nos Estados Unidos, que durou de 1950 a 1957, foi negada a entrada de Jorge Amado naquele país, assim como as suas obras, que foram proibidas. Em 1955, o Jorge Amado decidiu afastar-se da política e dedicar-se apenas à literatura. Em 1956 desligou-se lá do PCB, depois do célebre discurso do Nikita Khrushchev no 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética. Então, lá nesse discurso, o Khrushchev, que era o novo secretário-geral lá do PCUS, denunciava as violências, as deportações, os expurgos e as limitações à liberdade que tinham sido impostas pelo longo regime do Stalin, que tinha sido, portanto, o seu antecessor. Apesar disso, os livros do Jorge Amado nunca deixaram de ser publicados lá na URSS. Em 1958 foi publicado Gabriela Cravo e Canela, uma das suas obras-primas, que representou um momento de mudança na produção literária do autor, que até então abordava temas sociais, e nesta segunda fase o Jorge Amado faz uma crónica de costumes, marcada por tipos populares, os poderosos coronéis e mulheres sensuais. São representativos dessa fase, além da Gabriela, não é? Os romances Dona Flor e seus 2 maridos, outra grande obra-prima, que saiu em 1966, e Teresa Batista, Cansada de Guerra, que é de 1972.
Com o dinheiro da venda dos direitos para o cinema de Gabriela Cravo e Canella, em 1961, o escritor mandou construir uma casa lá em Salvador da Bahia, onde então residiu desde o ano 1963 até à sua morte. Em 1961, Jorge Amado foi eleito por unanimidade para a Academia Brasileira de Letras, onde ocupou a cadeira número 23, cujo patrono é José de Alencar. O romance Farda, Fardão, Camisola de Dormir, de 1979, que também está aqui, é uma alusão clara ao formalismo da Academia e à senilidade dos seus membros da época. Após a sua morte, essa cadeira passou a ser ocupada pela sua esposa, pela Zélia Gattai, que então nessa altura já era uma escritora conceituada. Na década de 1990, o Jorge Amado viveu um momento de forte tensão, com a expectativa de um grande rombo nas suas economias pessoais, por causa da falência do banco económico onde ele tinha depositadas as suas economias. Felizmente o banco acabou por sofrer uma intervenção do governo e lá se safou o Jorge Amado de ficar pobre. Com a saúde debilitada, havia alguns anos, o Jorge Amado morreu em 6 de agosto de 2001, devido a uma paragem cardiorrespiratória. Em junho desse mesmo ano, ele já tinha sido internado por causa de uma crise de hiperglicemia. O corpo do Jorge Amado foi cremado e as suas cinzas enterradas ao pé de uma mangueira lá no quintal da sua casa, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador. Era o fim de uma vida marcada pela atuação política e pelo sucesso mundial como romancista. As cinzas de Zélia também foram depositadas depois lá no mesmo local, quando ela morreu em 2008. E hoje funciona lá na casa deles, na casa do Rio Vermelho, um museu, não é? Onde estão expostas as lembranças da vida do casal de escritores. Ora bem, o Jorge Amado foi um dos maiores representantes da ficção regionalista que marcou o segundo tempo modernista da literatura brasileira. A sua obra é baseada na exposição e análise realista dos cenários rurais e urbanos da Bahia. São temas constantes, os problemas e as injustiças sociais, o folclore, a política, as crenças, as tradições e a sensualidade do povo brasileiro. Voltada essencialmente para as raízes nacionais, a obra de Jorge Amado apresentou duas fases distintas, como eu já lhe dei a entender. A primeira, de claro cunho social e político, pode ser visto em obras como O País do Carnaval, de 1931, Cacau, de 1933, O Suor, de 1934, Jubiabá, que esse não tenho aqui, que é de 1935, e Os Capitães da Areia, de 1937. E ainda depois, mais tarde, Nos Subterrâneos da Liberdade, que é de 1954. Este, entre outras. Na segunda parte, de aspecto mais regionalista, encontramos então obras como a Gabriela Cravo e Canella, né, de 1958, como já disse, a Dona Flor e os seus maridos, de 1966, a Tenda dos Milagres, de 1969, a Teresa Batista Cansada de Guerra, de 1972 e a Tieta do Agreste, de 1977. Isto para referir só, digamos, os mais importantes. Nesta segunda fase, o escritor abandonou, portanto, os esquemas da literatura ideológica que nortearam os romances das décadas 30 e 40 e voltou-se para temas como a infância, a música, o misticismo popular, a turbulência popular e a vagabundagem, numa linguagem de sabor poético, humorista, com recursos herdados da tradição clássica ligados aos processos da novela picaresca. O seu sentimento humano e o amor à terra natal inspiraram textos onde é evidente a beleza da paisagem, a tradição cultural e popular, os problemas humanos e sociais, as crianças abandonadas, o cais das suas misérias, a vida difícil do negro lá da cidade, a seca, o cangaço, o trabalho explorado tanto na cidade como no campo, o coronelismo feudal, latifundiário. Tudo isso perpassa significativamente na obra de Jorge Amado. Constituída por um total de 49 livros, a sua obra literária já foi tema de escolas de samba por todo o território brasileiro.
adaptações para o cinema, para a televisão, para o teatro, para o rádio e para histórias de banda desenhada. Está traduzida em 49 idiomas em cerca de 80 países, bem como editada em braille e em audiolivros para os deficientes visuais. São mais de 100.000 as páginas das cartas trocadas por Jorge Amado com gente do mundo inteiro. Estão guardadas num acervo isolado lá da sua fundação. Segundo a poeta Miriam Fraga, que é quem dirige atualmente a fundação desde há 20 anos para cá, a doação foi entregue com a ressalva por escrito de que esse material devia ser aberto ao público somente 50 anos após a morte do escritor. Por isso, vamos ter que aguardar. Até 1956, o Jorge Amado integrou os quadros da intelectualidade comunista brasileira, ideologia presente em várias das suas obras, desde a saga política, como por exemplo Os Subterrâneos da Liberdade, até à biografia, no O Cavaleiro da Esperança, o tal livro sobre o revolucionário Luís Carlos Prestes, que eu já falei, passando pela caracterização dos moradores do Trapiche baiano nos Capitães da Areia. O escritor recebeu vários prémios nacionais e internacionais. Recebeu também graus de comentador e de grande oficial em ordens honoríficas da Argentina, Chile, Espanha, França, Portugal e Venezuela. Em Portugal, recebeu o grau de grande oficial da Ordem Militar de Santiago da Espada em 8 de março de 1980 e também o grande oficial da Ordem do Infante do Henrique em 14 de julho de 1986. Foi também feito doutor honoris causa em mais de 10 universidades no Brasil, Itália, Israel, França e Portugal. O título de doutor pela Sorbonne, pela francesa Sorbonne, foi o último que ele recebeu em vida durante a sua última viagem a Paris, no ano de 1968, quando ele já se estava muito doente. A União Brasileira de Escritores propôs por 2 vezes a indigitação do nome de Jorge Amado para o Prémio Nobel de Literatura, mas ele recusou sempre ser nomeado. Em 1994, a obra de Jorge Amado foi reconhecida com o prestigiado Prémio Camões, que é o mais importante galardão da literatura lusófona. Ora bem, então agora eu iria mostrar-vos, para começar, assim muito rapidamente, esta grande coleção de livros que tenho aqui à minha volta e quase que me esconde, que é uma coleção que foi editada pela Planeta D'Agostini, onde estão aqui reunidas a maioria, se não todas, as grandes obras do Jorge Amado. Ora, eles estão aqui por ordem cronológica em que saíram, começando por aqui e terminando além. Temos aqui O País do Carnaval, que foi, portanto, que vimos a sua primeira obra. Depois O Cacau, O Suor, Mar Morto e Capitães da Areia, que são os representantes da tal primeira parte, mais de intervenção política. Depois segue-se Gabriela Cravo e Canela, com o qual iniciou esta segunda fase assim, mais virada para as tradições populares, mais para a crítica a pessoas e menos política. Portanto, a seguir à Gabriela Cravo e Canela temos A Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água. E olha, neste livro, como era assim um livro muito pequenininho, está também junto A Descoberta da América pelos Turcos. Esta era uma das suas últimas, devia estar ali no fim, mas pronto, está aqui junto com neste flor. Segue-se Os Pastores da Noite, A Dona Flor e os seus 2 maridos, e depois continua deste lado com A Tenda dos Milagres, a Teresa Batista Cansada de Guerra, A Tieta do Agreste, que está em 2 volumes, é muito grande, está aqui dividido em 2 volumes. Depois, o tal A Farda Fardão Camisola de Dormir, que é o tal onde critica os académicos, né? Depois A Tocaia Grande e, finalmente, O Sumiço da Santa, que foi um dos seus últimos livros. Posto isto, iria então falar daqueles 2 livros que são geralmente considerados as obras-primas dentro das suas obras-primas, se assim podemos falar. E começaria por falar da Gabriela Cravo e Canela. Muito rapidamente. Penso que já li a Gabriela há muitos anos, mas o que me lembra mais foi a novela que passou em Portugal. Ora, vamos lá ver. Então, falando assim muito brevemente sobre a Gabriela. Ora, a Gabriela, que é a personagem principal aqui desta obra do Jorge Amado, é uma heroína que traz em si a sensualidade baiana. Lá na cidade de Ilhéus, a Gabriela tornou-se cozinheira do Nassib, que era um sírio, que era dono do bar O Vesúvio. Então, a moça era de origem pobre, de pele escura, bela, sensual.
uma jovem que gosta do prazer e da liberdade. E rapidamente os dois iniciam um relacionamento sexual. Apaixonado pela moça, o Nassib tem medo de que ela o abandone. Pois, claro, ela é desejada por muitos homens. Que, aliás, estas mulatas eram sempre muito bonitas e muito desejadas. A solução que ele encontra é casar-se com Gabriela. Mas o casamento não traz a felicidade para a moça. Acaba com a sua liberdade e obriga a assumir um papel social que lhe desagrada. Ela ser Dona Gabriela, isso não quadra lá na sua cabeça. A Gabriela, então, deixa-se seduzir pelo galã, o Túnico Bastos, filho lá do senhor coronel do local, e trai o Nassib. Quando este os surpreende em flagrante delito, ela agride a mulher, agride a Gabriela. E então as pancadas deixam manchas roxas na pele, cor da canela de Gabriela. Ele fica cheio de pena. Ele, sem coragem para a matar, decide tentar anular o casamento. Mas no final tudo passa e eles voltam à sua vida de antes. Tudo volta a ser como era. Ora bem, paralelamente a esta história, portanto, de amor, não é? Entre a Gabriela e o Nassib, o romance traz também elementos da política da época, lá naquela década de 1920, em que a trama se passa. O Jorge Amado aqui nos restantes, nunca abandona completamente a situação política, não é? Do país. Embora, como já disse, incide mais sobre os fenómenos pessoais e sociais. Ora, nessa altura estávamos no fim da República Velha, da Primeira República, e o coronel Ramiro Bastos, que era o pai lá do Tonico Bastos, é quem detém o poder político lá na zona, lá na região. Mas a situação está a começar a mudar, porque o Mundinho Falcão, que era um rico exportador de cacau, começa a exercer cada vez maior influência lá em Ilhéus, e a coisa ainda piora quando ele se torna sócio do Nassib, lá no restaurante, e a vida do coronel começa a perigar. Ora, o sucesso de Gabriela foi de tal maneira grande que foi lançada em maio de 1958 e no final desse ano já ia na 6ª edição. E em 1975 chegou à 50ª edição. E no final do século XX, em 1999, já tinha 80 edições. É, portanto, a obra mais premiada e mais traduzida do Jorge Amado e também a mais adaptada. Só para telenovelas foi adaptada 3 vezes. Aquela que passou cá em Portugal, que era da Rede Globo de televisão, de 1975, com a Sónia Braga na protagonista, portanto, no papel de Gabriela. Foi a primeira novela brasileira que passou em Portugal, que deixou brado e que ainda hoje se fala da Gabriela. O outro é aquele que eu então andei esta semana a ler, um livro também maravilhoso, A Dona Flor e os seus 2 maridos. Ora então, a Dona Flor e os seus 2 maridos é uma crónica de costumes, como eu já disse, de onde? Da Bahia. Portanto, a crónica de costumes da população baiana. A história mostra a Dona Flor como uma mulher que consegue realizar a fantasia de levar para a cama o marido falecido e o atual marido, os 2 ao mesmo tempo. O primeiro é um malandro e o segundo é precisamente o contrário. Mas só assim a Dona Flor se sente realmente completa e realizada nestas suas 2 vertentes. Ora, vejamos assim mais em pormenor. O romance tem 5 capítulos. E no primeiro, que se inicia com a morte do Vadinho, o Vadinho, que era mais propriamente o Valdomiro Guimarães, de seu nome próprio, que era o primeiro marido da Dona Flor, morre subitamente na rua em pleno carnaval, vestido de baiana. É ainda muito jovem. O Vadinho era um boémio, um alcoólico, um conquistador e um jogador inveterado que tudo sacrifica ao vício do jogo. Então ele deixa viúva a Floríptes, mais conhecida por Flor, a Dona Flor, a quem o Vadinho explorava, mas que era apaixonada por ele e que tudo lhe perdoava. Portanto, vemos aqui nesta primeira fase descritos os excessos do Vadinho, bem como dos seus companheiros lá da Boémia. Depois entramos no segundo capítulo,
onde tudo muda, que é precisamente o contraste daquele ambiente decadente e de maus costumes que tinha sido contado, portanto, no primeiro capítulo. Acompanhamos a vida pacata da Dona Flor, ganhando a vida, a ensinar culinária lá na escola Sabor e Arte, que ela tinha na sua casa. Atividade essa que já lhe tinha valido enquanto esteve casada lá com o Vadinho, para, enfim, para se conseguir governar a ela e à casa. Então a Flor ensina as meninas e as senhoras a cozinhar, enquanto vai suspirando lá pelo marido morto, lembrando-se cada vez mais das suas qualidades de ótimo amante e dos poucos momentos de luz que ele lhe proporcionara nas raras vezes em que ele ganhava o jogo. As vizinhas besbilhoteiras passam o tempo a tentar arranjar-lhe um novo noivo, mas não parece que esteja disposta a arriscar casar de novo, que não lhe venha a acontecer o mesmo. E assim chegamos ao terceiro capítulo. Aqui aparece um pretendente que reúne todas as condições lá das vizinhas bisbilhoteiras para a fazer feliz. Pois é exatamente o contraste total daquele ordinário que foi o primeiro marido. Trata-se do Teodoro Madureira, um farmacêutico pacato, religioso e trabalhador, proprietário da drogaria científica. É um solteirão que nunca casou, para poder tratar da sua mãe, velhinha e doente, mas agora já está livre disso, porque a velhinha já morreu. E os dois, pronto, acabam casados. E então, mas depois entra no quarto capítulo. Aqui seguimos o casamento da Dona Flor lá com o Teodoro. Este, que era, embora bastante mais velho do que ela, talvez uns 10 ou 15 anos, é uma pessoa séria, educada e proporciona-lhe a prosperidade que o Vadinho nunca lhe deu e que a torna, portanto, feliz. Embora competente na cama, é bastante conservador e recatado, tem que fazer sempre a coisa cobertos, com o lençol, em dias e horas certas. Portanto, tem ideias bastante arcaicas sobre o sexo, né? E ela não se sente completamente realizada com isso. E chega a ter saudades das excentricidades e das sem-vergonhices lá do Vadinho. E chegamos ao quinto capítulo, onde então se dá o inconcebível, com a trama a assumir aqui um estilo do realismo fantástico. É que o Vadinho regressa lá do mundo dos mortos, mas só a Dona Flor o vê, hein? E começa a tentá-la, desejando realizar com ela aquelas coisas, não é, que fazia com ela na cama quando ele estava vivo. A Dona Flor tenta resistir lá aos seus encantos e manter-se fiel ao seu novo marido, como mulher honrada que é. Mas o Vadinho depois começa a gostar também do Teodoro, porque ele afinal era um indivíduo que até lhe convinha, porque ele ganhava o dinheiro, né? E alimentava e tratava da vida que a Dona Flor precisava e ele gozava. Será que ela vai mesmo ficar com os dois maridos? Olha, leiam o livro e verão. Ora, como vem regida aqui sobre a inspiração do realismo fantástico, encontramos nesta história o convívio da seriedade de um com a irresponsabilidade do outro, do prazer que o lhe proporcionava com o dever que o outro seguia, da organização com o desenrascanço do primeiro, do Vadinho, do antigo, do antiquado, com o moderno, o libertino, do que é correto com o que é incorreto e da realidade com a fantasia. E um pormenor é que, para além desta história hilariante, o livro é pontuado por receitas culinárias baianas, típicas, também por ritos do candomblé, de que o autor era adepto. Ele acreditava bastante lá nessa magia vinda lá dos negros africanos. Tem também bastantes exemplos da contradição que relata muito bem o Brasil, país das contradições, o modo de estar desinibido do cidadão brasileiro em geral e também a vida aparente que diria mesmo uma grande maioria das pessoas fazem, querendo parecer aquilo que não são. Ora, este livro foi também um enorme sucesso editorial, a tal ponto que a Dona Flor continua a ser uma das personagens
mais típicas, ainda hoje, da literatura brasileira. E pronto, olha, por aqui fico, o tempo também não me dava para mais. Espero que tenham gostado desta conversa hoje sobre o grande Jorge Amado. E espero que Deus me dê vida e saúde para cá estar de novo na próxima semana para vos falar sobre a vida e a obra de um outro grande autor da literatura mundial. Ora, passem muito bem!